Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero hoje voltar a falar de Byung-Chul Han, que é um filósofo asiático nascido na Coreia do Sul em 1959 e que desde os 22 vive na Alemanha. Ele é um filósofo e ensaísta sobre o mundo contemporâneo. Eu quero falar hoje sobre o livro O Aroma do Tempo, um ensaio sobre a arte de demorar-se, um livro publicado em 2009 na Alemanha e que foi traduzido para o espanhol em 2005. É um livro ainda sem tradução para o português. Eu vou destacar alguns aspectos do capítulo 3, cujo título é A Velocidade da História. Então vamos lá, eu também tenho aqui hoje 3 destaques. O primeiro, vamos falar um pouquinho sobre lentidão. Toda supressão da distância na Terra traz, ou instrumentaliza um maior distanciamento do ser humano em relação a ela. Ele está se referindo aqui ao mundo digitalizado, quer dizer, as distâncias são suprimidas a partir da digitalização. Eu posso falar em tempo real, seja só ouvindo e vendo uma pessoa em qualquer outro lugar do mundo. Eu posso, através do Google Maps, diminuir essa distância, porque eu tenho como observar o que está acontecendo em outro lugar do mundo, através da televisão, por aí vai. Daí que o ser humano esteja se alienando ou se distanciando da Terra. Internet e correio eletrônico fazem com que a geografia e a própria Terra desapareçam. Então, correio eletrônico, por exemplo, bom, isso aqui já é uma coisa completamente ultrapassada, mas vamos pensar, se vocês quiserem atualizar as mensagens de WhatsApp. Eu tenho um amigo que vive há muitos anos na França, eu troco mensagens com ele. Então, eu quero saber como ele está, eu mando lá, dou um clique numa mensagem de WhatsApp, e aí, como é que estão as coisas, quais são as novidades? E às vezes, em poucos minutos, ele responde. O que está acontecendo aí? A gente perde a noção de distância. Então, se isso fosse feito 30 anos atrás, eu teria que mandar uma carta para ele. Então eu teria que sentar, escrever, provavelmente escrever de próprio punho, que é uma coisa que está quase completamente em desuso. Eu mesmo, eu tenho calo nesse dedo de tanto escrever durante a época de juventude, infância, adolescência, juventude, sempre anotei muitas coisas na sala de aula, e tenho calo da caneta, do lápis, da lapiseira. E já nos últimos anos eu praticamente não escrevo mais à mão, nada praticamente, só tudo vai direto no computador. Isso, então assim, você escreve muito rápido, você envia muito rápido, você recebe a resposta muito rápido. Então, voltando ao exemplo aí, eu ia sentar, eu ia escrever, ia até o correio, ia postar essa carta, e esperar essa carta chegar. Ela deveria demorar alguns dias, talvez uma semana, 2. E o meu amigo ia ler a carta, ia esperar até um tempo, ia escrever de próprio punho e ia retornar essa carta, provavelmente em 15 dias pelo menos, mas talvez um mês, para obter uma resposta. Então isso mantém a percepção de distância que existe, distância geográfica, espacial, entre mim e o meu amigo. Com o correio eletrônico, como diz ele aqui, ou se a gente quiser atualizar com o WhatsApp, essa noção de distância, de tempo, ela fica prejudicada. É disso que ele está falando. Segundo Baudrillard, é necessário uma certa lentidão para que os acontecimentos possam condensar-se ou cristalizar-se em história. Essa fugacidade, essas coisas mudam muito rapidamente, elas não podem nem ser apreendidas, elas não podem ser processadas, elas não podem então se cristalizar numa narrativa histórica daquilo que está acontecendo. Para tanto, a história ou a produção de sentido, está falando de história provavelmente aqui como narrativa histórica, que é
quando você constrói uma narrativa histórica, você está produzindo um sentido, né? Você vai escrever sobre um fenômeno do passado, você não apenas descreve esse fenômeno do passado, mas você dá um sentido para ele, porque você está interpretando esse fenômeno, né? Dá sentido, então vamos lá, para tanto a história ou a produção de sentido são resultado de uma determinada velocidade do processo de intercâmbio. Não deve ser nem demasiadamente lento, nem demasiadamente rápido. Um excesso de velocidade destrói o sentido. Uma velocidade lenta demais, por outro lado, gera um bloqueio que impede qualquer movimento, né? Então, as coisas não podem ser nem tão rápidas, né, que se tornam inapreensíveis, ou tão lentas que também não podem ser apreendidas, né? O que não muda não pode ser narrado, e o que muda muito rápido você não pode sequer perceber essas mudanças. Então você precisa de um tempo lento, nem lentíssimo, nem rápido, nem rapidíssimo. Tem que ser lento, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre velocidade. Então ele diz, a falta de uma articulação forte do tempo dá lugar a uma sensação de que ele transcorre com maior rapidez do que antes. Essa sensação se intensifica porque os acontecimentos se desprendem com rapidez uns dos outros, sem deixar uma marca profunda, sem chegar a converter-se em uma experiência. Isso é interessante, ele está filosofando sobre o tempo, né? O tempo, ele não pode mudar tão rápido como de fato está acontecendo agora. As coisas mudam muito rapidamente, a gente tem muita informação e a cada dia, né, você nem deu conta de ver as informações de ontem, hoje já tem mais um mundo de informações e as coisas mudam tão rapidamente que elas não se cristalizam em experiência. E a experiência do sujeito é fundamental para que ele possa construir uma narrativa. E a narratividade, como a gente já viu num vídeo anterior, é o que confere aroma ao tempo, né? Aroma num sentido figurado, né? Quer dizer, a experiência do tempo, né? A contemplação do tempo. O excesso de possibilidades de conexão equivalentes, ou seja, de direções, potenciais direções, poucas vezes conduzem as coisas a uma conclusão, né? As coisas não são concluídas, né? Então nós temos multiplicidades de direções, multiplicidades de possibilidades, e aí então, diante de tantas possibilidades, a gente ou não escolhe nada, ou não consegue concluir nada, né? Vai pulando de uma coisa para outra, de uma experiência para outra, de um fato para outro, sem nunca concluir nada. O concluir pressupõe um tempo articulado, orgânico, mas em um processo aberto e infinito, nada chega ao fim. A falta de conclusão se converte em estado permanente. É isso que está acontecendo com quase todo mundo na atualidade. Estamos experimentando a velocidade e a falta de conclusão. Esse é o elemento, essa experiência predominante. Isso tem a ver com a velocidade. A velocidade, diz o Byung-Chul Han, não é o único problema. O problema é que a velocidade, o excesso de velocidade, o excesso de informação conduz à falta de conclusão. E a falta de conclusão faz com que as informações não sejam processadas, com que os objetos não tenham tempo de produzir experiências para as pessoas e assim por diante, né? O excesso de informação leva à desinformação, né? O excesso de coisas que se faz leva as pessoas a não fazerem coisa nenhuma. Começam, param, ou fazem várias coisas ao mesmo tempo, sem ter a exata percepção daquilo que estão fazendo. E aí, como é que a gente lida com isso? Ele vai falar então em desaceleração. A aceleração e a desaceleração têm uma raiz comum em uma destemporalização narrativa. São manifestações distintas do mesmo processo. A focalização na aceleração esconde o processo que também se manifesta nas formas de repouso e desaceleração, né? Então, aquilo que é acelerado precisa ser desacelerado. A gente precisa experimentar a desaceleração,
né? A gente pode, a gente não é obrigado a ficar nesse ritmo acelerado, a gente tem a possibilidade de desacelerar. E se a gente quer se manter sadio do ponto de vista afetivo, né, a gente precisa aprender a desacelerar, né? A gente precisa aprender a ritualizar o nosso cotidiano, a gente precisa aprender a narrativizar as coisas, né? Por isso que as conversas com os amigos e amigas, onde a gente vai narrar as coisas, onde a gente vai contar experiências, né? A gente viaja e depois, quando volta da viagem, senta com um amigo, com uma amiga, com um parente, e a gente narra tudo aquilo que experimentou, né? A gente precisa ter essa experiência de parar a cada coisa que realiza para poder narrar, para poder experimentar, para poder comunicar, né? Para depois começar a fazer outra coisa. Por isso que, por exemplo, o tempo de férias é fundamental, né? A gente trabalha, mas tem que interromper o tempo do trabalho para um tempo de descanso, né? Para poder processar tudo aquilo que fez, avaliar aquilo que fez durante um ano e se preparar para o novo ciclo que vai se iniciar, né? A falta de controle sobre esta massa faz com que a narração perca toda a orientação e também o ritmo. A falta de ritmo não só provoca a aceleração, mas também a desaceleração da narração. Ele está falando um pouco dessa dificuldade de narrar quando o ritmo fica se alternando o tempo todo entre muito rápido ou muito lento, né? O que a gente precisa, né? Vamos pensar que no extremo está o excesso de aceleração, no outro extremo o excesso de lentidão, né? E ele já indicou anteriormente que esses polos impedem a narrativização, né? E a narrativização é fruto da experiência que o sujeito tem. Ele está aqui certamente fazendo alusão a Walter Benjamin, né? Que diz, olha, eu estou ficando preocupado, ele está dizendo isso no início do século XX, né? Que as narrações, a narratividade, ela está se perdendo, né? E a narratividade é importante porque através da narratividade as pessoas transmitem experiência. Uma geração transmite experiência para as outras gerações. Então ele está se lembrando das pessoas que ao final do dia, né, do século XIX, início do século XX, se reuniam à beira de uma lareira, à beira, sei lá, da calçada, faziam uma roda no quintal de casa e contavam experiências, contavam histórias, e através dessas histórias as pessoas mais experientes tinham a oportunidade de transmitir para as pessoas mais jovens ou menos experientes as suas experiências. A narratividade condensa experiências, né? Agora, essa alteração brusca de ritmo, excesso de aceleração, de repente interrupção, desaceleração, isso prejudica a narrativização, né? A narrativização precisa ser constante para que ela funcione, né? O tempo todo a gente precisa voltar para as nossas experiências, pensar sobre elas, ritualizar essas experiências e falar sobre elas para as outras pessoas. A falta de tensão narrativa também possibilita que a narração se feche em um sentido. Ela vai saltando infinitamente de um acontecimento para outro, sem conseguir avançar, sem chegar a lugar nenhum. Ela só pode ser interrompida de forma abrupta, que é o que está acontecendo agora, né? As coisas vão para cá, para lá, em infinitos sentidos, tudo muito rápido, isso não conduz a nada, né? Ele diz, nós precisamos ter uma lentidão, não excesso de lentidão, alguma lentidão, uma resistência a essa coisa de ficar mudando o tempo todo de atividade, para que a gente tenha tempo de experimentar, narrativizar, condensar as experiências em narrativas e transmitir isso para outras pessoas e comunicar isso para as outras pessoas. Tá bom? Eu espero que esteja ajudando a compreender mais um livro de Byung-Chul Han. A gente volta a se encontrar para analisar outros capítulos desse belíssimo livro de Byung-Chul Han. Um abraço e até lá!